Em verdade, verdade vos digo. Mateus, capítulo 21. Quando já se aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram a Betfage, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente 2 discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão uma jumenta amarrada com o seu jumentinho ao lado. Desamarrem os animais e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, digam apenas: o Senhor precisa deles. E de imediato a pessoa deixará que vocês os levem. Isso aconteceu para cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam ao povo de Sião: vejam, seu rei se aproxima, ele é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os 2 discípulos fizeram como Jesus havia ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram seu manto sobre o jumentinho. Jesus montou nele. Grande parte da multidão estendeu seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus, e outros cortaram ramos das árvores e os espalharam pelo chão. E as pessoas, tanto as que iam à frente como as que seguiam, gritavam: Hosana, filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana no mais alto céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade estava em grande alvoroço. Quem é este? Perguntavam. A multidão respondia: é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar todos que ali estavam comprando e vendendo animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, dizendo: as Escrituras declaram: meu templo será chamado casa de oração, mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. Os cegos e os coxos vieram a Jesus do templo e ele os curou. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei viram esses milagres maravilhosos e ouviram até as crianças do templo gritar: Hosana, filho de Davi, ficaram indignados. Está ouvindo o que as crianças estão dizendo? Perguntaram a Jesus. Sim, respondeu ele. Vocês nunca leram as Escrituras? Elas dizem: ensinaste as crianças e bebês a te dar louvor. Então ele voltou a Betânia, onde passou a noite. De manhã, enquanto voltava para Jerusalém, Jesus teve fome. Encontrando uma figueira à beira do caminho, foi ver se havia figos, mas só encontrou folhas. Então disse à figueira: nunca mais dê fruto. E no mesmo instante a figueira secou. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que fiz com essa figueira, e muito mais. Poderão até dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Quando Jesus voltou ao templo e começou a ensinar, os principais sacerdotes e líderes do povo vieram até ele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Jesus respondeu: eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas se vocês responderem a uma pergunta. A autoridade de João para batizar vinha do céu
ou era apenas humana? Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará: por que não cremos em João? Mas se dissermos que era apenas humana, seremos atacados pela multidão, pois todos pensam que João era profeta. Por fim, responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus replicou: então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. O que acham disso? O homem que tinha 2 filhos disse ao mais velho: filho, vá trabalhar no vinhedo hoje. O filho respondeu: não vou. Mas depois mudou de ideia e foi. Então o pai disse ao outro filho: vá você. E ele respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 obedeceu ao pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus explicou: eu lhes digo a verdade. Cobradores de impostos e prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês. Pois João veio e mostrou o caminho para a justiça, mas vocês não creram nele, enquanto cobradores de impostos e prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês se recusaram a mudar de ideia e crer nele. Agora, ouçam outra parábola. O dono de uma propriedade plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao redor, um tanque de prensa e uma torre para o guarda. Depois, arrendou o vinhedo e alguns lavradores e partiu para um lugar distante. No tempo da colheita da uva, enviou seus servos a fim de receber sua parte da colheita. Os lavradores agarraram os servos, espancaram um deles, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Então o dono da propriedade enviou um grupo maior de servos para receber a parte dele, mas o resultado foi o mesmo. Por fim, o dono enviou seu filho, pois pensou: certamente respeitarão meu filho. No entanto, quando os ladrões viram o filho, disseram uns aos outros: aí vem o herdeiro da propriedade, vamos matá-lo e tomar posse dessa terra. Então o agarraram, o arrastaram para fora do vinhedo e o mataram. Quando o dono da terra voltar, o que vocês acham que ele fará com aqueles lavradores? Perguntou Jesus. Os líderes religiosos responderam: ele os matará cruelmente e arrendará o vinhedo para outros, que lhes darão sua parte depois de cada colheita. Então Jesus disse: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. Eu lhes digo que o reino de Deus lhe será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Quem tropeçar nessa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os principais sacerdotes e fariseus ouviram essa parábola, perceberam que eles eram os lavradores maus a que Jesus se referia. Queria prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam um profeta.